Olá, muito prazer. O meu nome é Kelly Molinari, eu sou psicóloga, eu tenho um consultório de psicologia aqui na cidade de Indaial. E primeiramente eu quero agradecer ao convite da Jennifer para estar aqui hoje compartilhando com vocês alguns conhecimentos, algumas reflexões. Gratidão pelo espaço e gratidão a cada um de vocês que escolheu estar aqui e que escolheu ouvir esse conteúdo hoje um pouquinho que eu posso contribuir nesses minutinhos que a gente tem. Quando a Jennifer me fez esse convite, né, então, em um tempo que eu pudesse falar sobre alguns temas que eu considero muito importante para todos nós, para todo ser humano que deseja criar uma vida que realmente vale a pena de ser vivida. Porque nós buscamos sentido e propósito em tudo aquilo que a gente faz. E isso não é diferente dentro da nossa área profissional. Então, o que eu pensei hoje em falar um pouquinho para vocês sobre autoconhecimento, inteligência emocional. E quando a gente fala sobre isso, eu gosto de trazer uma reflexão sobre competência emocional e competência técnica. O quanto é importante, o quanto tem sido valorizado e ganhando maior destaque dentro do ambiente profissional o desenvolvimento da nossa competência emocional, né, da inteligência emocional que talvez você já ouviu conhecer. O que é isso e o que a gente observa dentro dos profissionais no mercado de trabalho? Nós temos muitos profissionais muito bem qualificados, com uma série de certificados, cursos, graduações, mestrado, doutorado, e vai acumulando, né? Vários e vários certificados nos quadros, nas pastinhas. Eu sei porque eu sou uma dessas, né? Porém, o que a gente vê? Essas pessoas com enorme conhecimento técnico, porém com uma competência emocional um tanto quanto defasada. Então a gente acaba acumulando muito conhecimento e a gente acaba tendo pouca atitude, pouca inteligência emocional, de ter coragem de mostrar a nossa vulnerabilidade e realizar aquilo que a gente realmente deseja para a nossa vida. Então a gente é aquela pessoa muitas vezes que fica, mas depois daquele curso, depois daquele livro eu tô pronto, depois do mestrado, depois do doutorado, e sempre parece que falta alguma coisa e a gente acaba não realizando. Mas entendam que dentro da área do coaching a gente fala muito isso, né? Tem uma premissa que diz assim: antes feito do que perfeito. Porque o que é a perfeição? O que é o perfeccionismo, né? Que muitas pessoas entendem como uma qualidade. O perfeccionismo ele não está relacionado à excelência de fazer alguma coisa, mas ele está relacionado a eu querer a validação do outro, de eu buscar incessantemente a aprovação do outro sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, entendam que antes feito do que perfeito. Ação, atitude. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, vai lá, entra em ação, coloca aquilo em prática, executa e depois você vai desenvolvendo as suas competências, as suas habilidades e você vai desenvolvendo aquele projeto no processo realmente. Pois tem coisas que apenas a gente praticando para que a gente possa entender se aquilo faz ou não faz sentido, se eu posso ir um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, se é só aquela competência que eu preciso desenvolver, né? Então, 80% das pessoas, dos brasileiros, eles não possuem inteligência emocional, né? E o QI, né, que é o quociente intelectual, ele interfere só 20% do sucesso de cada pessoa. E o quociente emocional e outros influenciadores, eles interferem 80%. Então, o quanto é importante a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente olhar para dentro, né, e despertar, a entender as nossas limitações, os nossos padrões e as mudanças que a gente pode fazer na nossa vida para alcançar algo mais. E eu vou explicar um pouquinho para vocês de como acontece isso e de por que acontece isso. Estou aqui com o meu roteirinho aqui só para não me perder dos conteúdos que eu quero trazer para vocês. Então, a nossa mente, ela se estrutura, ela se programa através de crenças, né? A gente possui um sistema de crenças que está sendo construído, programado na nossa vida
desde a nossa concepção. Então, a gente vai criando sistemas de crença fortalecedores e sistemas de crenças limitantes, e o nome já diz, uma limita e outra fortalece. Então, entendam que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente geram imagens mentais. E essas imagens mentais, elas são essas crenças, se tornam crenças, e essas crenças são autorrealizáveis. Então, o que acontece? Se eu acredito, né, se eu tenho um sistema de crença relacionado a dinheiro, que o dinheiro é escasso, que o dinheiro não vem para mim, que a grama do vizinho é mais verde, se eu tenho essa crença de escassez, é isso que eu vou criar na minha vida. E isso muitas vezes já vem das nossas famílias, vem da nossa sociedade, vem do contexto em que a gente vive, que a gente foi criado. Mas a partir do momento que eu consigo reprogramar e criar uma nova crença sobre isso, eu começo a criar dinheiro na minha vida. Eu começo a entender que ele pode sim vir com facilidade, a partir do momento que eu mudo o meu mindset. Tem uma pesquisa que diz que se pegassem todo o dinheiro, né, do mundo e dividisse igualmente por todas as pessoas, em pouco tempo, aquelas pessoas é, que tinham poucos recursos financeiros, em pouco tempo elas teriam poucos recursos financeiros. E aquelas pessoas que tinham muitos recursos financeiros, que eram consideradas ricas, milionárias, bilionárias, elas seriam novamente ricas, milionárias e bilionárias. Por quê? Se o dinheiro foi dividido igual para todo mundo, porque o mindset dessas pessoas é diferente, né? Então, o mindset daquela pessoa com poucos recursos financeiros fez com que ela voltasse a ter poucos recursos financeiros, porque era a crença, o padrão, era a quantidade de dinheiro que ela conseguia lidar. E aquelas pessoas que tinham mindset de riqueza, de abundância, elas conseguiriam produzir de novo seu dinheiro, seu recurso para terem aquela vida, né? Criarem aquela vida de acordo com o mindset de abundância e prosperidade. Então, isso é para tudo na nossa vida. Nós temos crenças que fazem com que a gente consiga alcançar as coisas que a gente deseja ou elas nos limitam, né? O medo, por exemplo, né? Então, às vezes, o medo de arriscar, de tentar alguma coisa diferente, o medo deixou de ser uma emoção de sobrevivência que cuidasse da nossa sobrevivência para ser uma emoção hoje paralisante. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer coisas da nossa vida, criar coisas na nossa vida por medo? Então, ele paralisa realmente, né? E quando a gente tem essa compreensão do nosso mundo interno, dos nossos sistemas de crença, a gente consegue entender muito mais o outro, né? Ter empatia, compreender as outras pessoas, porque elas se comportam de uma determinada forma ou de outra, né? Todos nós temos sistemas de crenças diferentes e alguns até mesmo compartilhados dentro do inconsciente coletivo da sociedade que a gente vive, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Exemplificando então como a nossa mente funciona, nós temos os nossos pensamentos, que são esses sistemas de crenças. Esses pensamentos conduzem a sentimentos. Esses sentimentos conduzem a ações da nossa parte. E essas ações conduzem a resultados. Então, é aquela outra premissa, né? Se você quer um resultado diferente na sua vida, tenha um comportamento diferente. Então, pense diferente, sinta diferente, se comporte diferente e crie resultados diferentes na sua vida. Tudo começa através da mudança do nosso mindset, da mudança do nosso padrão mental. Como que a gente cria crenças, né? Como a gente gera crenças na nossa mente? Através de duas formas: através de forte impacto emocional ou através de repetição. Então, a gente pode desenvolver, por mais que eu tenha um sistema de crença ali muito limitador, através da repetição de novos sistemas de crença mais positivo e mais funcional, eu consigo alterar a crença, ou através de um forte impacto emocional, né? Por exemplo, a gente vê diversos treinamentos que trazem essa questão de dinâmicas, de impacto emocional, a psicoterapia, né? Então, entre outras ferramentas de autoconhecimento, de desenvolvimento que você pode mudar algo que não está funcional, né?
Então eu sempre digo, né, tenho que falar sobre o meu trabalho, né, que muitas vezes a gente vê como algo, psicoterapia, ou psicólogo, ou qualquer processo terapêutico é para quem é louco, é para quem tem um problema extremo, está no fundo do poço. Eu sempre falo que não. Desenvolvimento pessoal, psicoterapia, coaching, diversos processos que a gente tem hoje acesso a desenvolvimento pessoal, a desenvolvimento da inteligência emocional é para todos nós. Porque às vezes tá tudo fluindo bem, tá tudo muito bom na sua vida, mas o quanto melhor poderia ser se você pensasse de uma forma mais positiva e funcional. Que você acreditasse que você tem um poder ilimitado e que você pudesse criar tudo aquilo que você deseja na sua vida a partir do momento que você virasse a chavezinha aqui e passasse a acreditar em você, que você merece mais, que você merece o melhor e que o universo é extremamente abundante. E como seria receber mais em sua vida? Tem uma das premissas do Access Consciousness, que é uma das ferramentas que eu utilizo aqui no consultório, que a gente sempre fala, como pode melhorar, né? Então, nada é tão bom que não possa melhorar. Seguindo aqui, pessoal, falando um pouquinho mais de inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele é o autor referência, né, em inteligência emocional. Foi ele que disseminou pelo mundo esse conceito e ele traz para a gente algumas aptidões que a gente pode desenvolver para que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional. A primeira aptidão é conhecer as próprias emoções. Então, primeiro de tudo, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro, né? Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender quando eu sinto medo, quando eu sinto raiva, quando eu sinto felicidade, que eu possa expressar qual que é o nome dessa emoção, que eu possa dizer aquilo que eu estou sentindo e reconhecer aquilo. A segunda aptidão é lidar com as nossas emoções. A gente ter a capacidade de confortar-se, a capacidade de muitas vezes, se eu estou num momento ansioso da minha vida, conseguir me livrar dessa ansiedade através de acessar muitas vezes outros estados emocionais naquele momento. Já dou uma dica para vocês. Quando a gente está em algum momento muito triste da nossa vida, né? Hoje a ansiedade é uma das coisas que a gente mais escuta dentro da área da saúde mental. Quando eu estou em uma crise, um momento muito ansioso, um momento muito triste, eu posso visualizar, eu posso ouvir uma música, eu posso acessar estados emocionais positivos que me tirem daquele estado para que eu possa me tranquilizar e pensar sobre mais clareza quanto às situações da minha vida. Então, me lembrar de um local que eu fui, que eu gosto muito, de um momento muito importante na minha vida, escutar uma música que me traz relaxamento, que me traz tranquilidade, a gente consegue acessar outros estados emocionais naquele momento para a gente poder se confortar. A quarta aptidão é motivar-se, é o autocontrole emocional. A motivação, ela está dentro de nós, né? Então, a gente ter a capacidade de utilizar os nossos recursos emocionais, as nossas emoções em prol de uma atividade. Que a gente possa utilizar as nossas emoções para alcançar aquilo que a gente deseja. A raiva, por exemplo, que a gente tem como uma emoção negativa, ela não é negativa se eu utilizá-la de uma forma funcional. Eu sempre falo, o lutador de MMA, ele vai lá lutar com amor? Não, ele vai lutar com raiva, né? Porque raiva, ela tem muita energia. Então, ele usa aquela emoção em prol de atingir aquele objetivo. Então, quando a gente usa as nossas emoções de uma forma construtiva, a gente consegue alcançar aquilo que a gente deseja, a gente consegue utilizar a nossa motivação, a gente ter esse autocontrole emocional e a gente se automotivar. A quarta aptidão da inteligência emocional é reconhecer as emoções no outro, é a empatia, é o compreender quando o outro não está bem, quando eu posso oferecer um apoio, um cuidado, e a gente consegue perceber, se a gente começar a olhar atento para o outro, para os sinais, para as características, para as expressões, a gente consegue identificar naquela pessoa, talvez um momento que ela não está bem. E por que não eu, né?
reconhecendo isso e lá dar um apoio. Eu sempre falo, muitas vezes a gente pode ser o sol no dia cinza de alguém, quando a gente conseguir olhar para o outro com mais compaixão, né, com mais empatia, de reconhecer e oferecer a nossa mão no momento em que a pessoa esteja mais fragilizada. E eu só consigo fazer isso se primeiro eu reconheço as minhas emoções. E a quinta aptidão é lidar com os relacionamentos, é relacionar-se, né? Então, ter excelência nos relacionamentos interpessoais. E eu só faço tudo isso tendo autoconhecimento. É sempre um trabalho, pessoal, de dentro para fora. Eu só transbordo aquilo que eu tô cheio, não é mesmo? Se eu sou cheio de amor, de alegria, de positividade, é isso que eu vou transbordar. Se eu tô cheio de raiva, de frustração, de decepção, de desânimo, é isso que eu vou transbordar para aqueles ao meu redor, ok? Isso que eu queria trazer para vocês de inteligência emocional e entender que para que a gente tenha uma vida com bem-estar, a gente precisa cuidar da nossa vida e atentar-se para a gente ter 5 elementos que o Martin Seligman traz dentro da psicologia positiva, dentro da teoria do bem-estar, que é ter emoções positivas na nossa vida, felicidade, satisfação, conforto, lazer, que é ter um engajamento com as nossas atividades, que é o estado de flow, né? O estado de flow é quando eu estou tão envolvido em uma determinada atividade que os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas necessidades fisiológicas, elas estão ausentes. Então, você está tão envolvido com aquela atividade que você nem viu que o tempo passou. O outro elemento é a realização ou conquista, né? Então, a gente busca realizações e conquistas em diversas áreas da nossa vida. O outro elemento são os relacionamentos positivos. Então, o ser humano, ele é em sua essência um ser relacional. A gente busca sempre se relacionar com o outro. E cultivar os relacionamentos positivos vai nos dar outros elementos da teoria do bem-estar do Martin Seligman. Então, todo relacionamento positivo vai ter emoções positivas, vai ter realização ou conquista e vai ter mais um elemento, que é o sentido, né? Porque nós buscamos sempre pertencer e servir a algo maior na nossa vida. A gente não deseja fazer as coisas apenas por fazer. E isso está muito relacionado tanto à nossa vida pessoal quanto à nossa vida pessoal, de ter um propósito, um sentido naquilo que a gente faz. Quando a gente tem esses 5 elementos na nossa vida, a gente pode dizer que sim, a gente tem uma vida com bem-estar. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que a gente pode criar com esses elementos, né? Então, desfrutar de uma vida com qualidade, com boas relações, que muitas vezes a gente toma como garantida no dia a dia, né? E a gente passa pelo outro, não dá um bom dia, uma boa tarde, não perguntam realmente como você está. Geralmente se perguntam, tudo bem? A pessoa responde por educação, tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Será que você realmente quer ouvir aquela pessoa, né? Você quer ouvir o colega de trabalho, o seu aluno, ao seu cônjuge, alguém da sua família? Então, a gente estar envolvido e atento ao outro, né? Para que a gente possa realmente estar presente na vida das pessoas e ser presente para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu trago para vocês uma frase que eu gosto muito, que é do Mahatma Gandhi, que ele diz assim: seja você a mudança que você deseja ver no mundo, seja você. Então, a autorresponsabilidade que a gente tem na mudança que a gente deseja ver no mundo, né? E não culpar, às vezes, o governo, o fulano, o ciclano, mas o meu marido não faz isso, mas a minha esposa não faz isso, mas o meu colega de trabalho não faz isso, mas o meu aluno não faz isso, não estuda. Eu sempre falo, o que eu posso fazer que não dependa de ninguém, que esteja totalmente ao meu controle e que eu possa ir lá plantar a sementinha da mudança, que dependa de mim, né? Então, como a gente vê o mundo se transformar? Se a gente quer viver num mundo melhor, cabe a gente trazer essa autorresponsabilidade de qual sementinha eu vou plantar hoje, de qual milagre eu vou criar hoje na minha vida e vou abençoar a vida de outra pessoa para tornar sim um mundo melhor. E isso depende da gente. E às vezes não custa nada para nós.
custa um pouquinho de tempo e dedicação. De parar da correria no dia a dia e olhar para o outro com mais atenção, olhar para a gente com mais atenção, priorizar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, para que a gente possa transbordar aquilo que a gente tá cheio. Então pergunte a você mesmo, o que depende só de você que pode mudar a realidade da sua família, a realidade da sua comunidade, a realidade da sua escola, a realidade da sociedade. O que depende só de você, para que você seja a mudança que você deseja ver no mundo. Gente, esse é o recadinho que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que eu tenha contribuído, né, com algumas dicas, com alguns conceitos, com algumas reflexões e que eu possa contribuir cada vez mais com vocês. Então, em outro momento, posso trazer uma fala um pouco mais aprofundada sobre esses conteúdos. Fico à disposição de vocês. Gratidão novamente pelo espaço e até mais.